Queridos amigos, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar mais uma vez com esse grupo de oração do Espírito Santo. É sempre uma alegria estar com vocês. Lamento muito não estarmos de uma maneira presencial, porque desfruto muitíssimo das perguntas que vocês me fazem, das colocações e desse momento em que podemos estar juntos, pedindo a Deus que nos ilumine através do seu Santo Espírito e que nos ajude a compreender as verdades da sua fé. Mas mesmo na distância, vamos fazer essa mesma tentativa. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço novamente ao Espírito Santo que toque os nossos corações, ilumine as nossas mentes, que o Espírito Santo nos leve ao Cristo e que, encontrando o Pai no Cristo, possamos contemplar o rosto amoroso do Pai com a intercessão da Virgem Maria. Amém. Desta vez vocês me pediram que eu falasse sobre a comemoração de todos os fiéis defuntos, que se comemoram todos os dias 2 de novembro. E eu iniciaria esta pequena partilha com vocês com uma pergunta, que creio que pouco a pouco a resposta vai aparecer no texto. Mas a pergunta que eu gostaria de provocá-los é a seguinte: efetivamente, o que nós comemoramos? O Dia dos Mortos ou o Dia dos Vivos? Desde um passado imemorial, a humanidade reverencia os mortos, seja através de seu sepultamento, seja através de sua recordação na arte rupestre, por exemplo. Já ouvimos nas cavernas pré-históricas e nos usos e costumes das primeiras manifestações de culturas mais desenvolvidas e civilizadas, particularmente no Oriente Médio, no Oriente Próximo. Contudo, com base na nossa fé judaico-cristã, o que encontramos? Nossos mortos que comemoramos no dia 2 de novembro, na realidade, não estão mortos, estão vivos, com uma outra vida junto de Deus que não se acabará. E o livro da sabedoria, na Bíblia, nos ensina que os justos, os que perseveram na fé, não morrem. Então encontramos em Sabedoria 2:23. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Então, ser justo não significa não ter pecados, mas sim perseverar na fé. E é o que todos nós estamos tentando fazer. Perseverar na fé, perseverança, perseverar na esperança de contemplarmos a Deus face a face após esta vida. E o mesmo livro da sabedoria ainda assegura que, Sabedoria 5, 15 e 16, mas os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. Por isso receberão a régia coroa de glória e o diadema da beleza da mão do Senhor, porque os cobrirá com sua direita e os protegerá com seu braço. Mas, e os que não são justos? E os que morreram separados de Deus? Também eles vivem, porém de outro modo. Descrevendo a cidade de Deus onde vivem os justos, São João nos diz o seguinte no livro do Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 27. Prestem atenção em todas as passagens bíblicas, porque elas são o fundamento bíblico da nossa fé e da nossa crença na oração pelos mortos. Então, em Apocalipse 21, 27, vemos: nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, São João é claro, ninguém entrará nessa cidade de Deus a não ser os justos, os que perseveram na fé. Os que praticam abominações e mentiras não poderão entrar. Portanto, os pecadores, entre aspas, os maus, ali não entram. A morada dos justos é junto de Deus. A morada dos maus é a eterna separação de Deus. Assim se compreende a diferença entre céu e inferno. Céu, estar perto de Deus; inferno, estar separado de Deus. Mas céu e inferno não são lugares geográficos, mas sim estados de espírito.
A criatura humana é inextinguível, porque é feita à imagem e semelhança de Deus. Ela sobreviverá, por isso, de modo novo, que não sabemos explicar após a morte. Este modo será de eterna felicidade junto de Deus para os bons, ou de eterna desgraça pela separação de Deus para os maus. A fé, entretanto, sempre nos levou a crer que muitas pessoas, apesar de imperfeitas e manchadas, não se distanciaram de Deus por uma absoluta prevaricação. Estas pessoas, após a morte, devem ser purificadas. Então haverá pecados que possam ser perdoados ou de que possamos nos purificar no outro mundo? Foi o que ensinou Jesus, e desta vez ele nos disse através de Mateus 12:32. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Do que se inferiu no primeiro concílio de Leão, em 1245, disse que disto se dá a entender que certas culpas são perdoadas na presente vida e outras o são na vida futura. E o apóstolo Paulo disse que a obra de cada um, qual seja o fogo, aprovará, e aquele cuja obra arder ao fogo sofrerá, mas ele será salvo, porém como quem o é através do fogo. E essa passagem do apóstolo São Paulo está na primeira epístola aos Coríntios 3:12-15. Ele diz: Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, com ouro ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Por difícil que pareça, o texto do apóstolo em 1 Coríntios 13:12-15, que citamos com autorizada interpretação do primeiro concílio de Leão, dele fica bem claro que algumas pessoas serão salvas, porém através do fogo que as purificará. Este fogo que as purificará é este estado após a morte que a doutrina católica sempre denominou purgatório. Palavra esta, creio eu, salvo o melhor juízo, mal traduzida do grego para o latim, onde o vocábulo purgatorium soa como purgante, pelo que a melhor tradição latina seria purgácio, que em português se deve traduzir por purificação. Entende-se, pois, a palavra purgatório como purgação. Entende-se, pois, a palavra purgatório como purificação, significando aquele estado em que, após a morte, seremos purificados de faltas não mortais, antes de sermos admitidos à luz puríssima de Deus. Então, fiquemos com esse conceito. Há uma igreja, que antes se chamava paciente ou purgante, cujo estado se denomina purgatório, mas que para nós quer dizer simplesmente purificação. Purgatório, purificação. Quem não deseja ser purificado? É assim, aliás, que o entendeu o novo catecismo da Igreja Católica, ao expor esta matéria. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria de Deus. Número 1030 do Catecismo da Igreja Católica. Sempre ensinou também a Igreja Católica que aos mortos que devem ser purificados muito ajudam os sufrágios, preces e sacrifícios dos irmãos vivos, visto o imenso tesouro da chamada comunhão dos santos. E para ensinar esta doutrina,
a Igreja sempre se amparou no texto-livro do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 38 a 46, que assim conclui: É, pois, santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Este é o motivo e a base bíblica de nossas orações pelos falecidos. Cremos que estão vivos. Cremos que a fé em Cristo os salvou. Não esqueçamos, porém, que muitas fragilidades humanas talvez impeçam a sua imediata acolhida na visão beatífica. E por eles oferecemos preces e sacrifícios, especialmente no dia de finados, 2 de novembro, para que quanto antes lhes resplandeça a luz da bem-aventurança. Mas eu vou ler esse trechinho de 2 Macabeus 12, 38 a 46. Macabeus está lutando pela fé e pelo povo hebreu, e ele consegue uma vitória. Quando havia reunido o seu exército, Judas, Macabeus, alcançou a cidade de Odolão, e chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e ali celebraram o sábado, o Shabá. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Vejam já o carinho que existia pelos mortos naquele momento. Estamos no século II a.C. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecessem um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de todas as suas faltas. Esta é a base bíblica para o purgatório e o sentido da comemoração de todos os fiéis defuntos que estão vivos. Seguindo ainda uma antiga tradição, a Igreja é dividida entre a Igreja triunfante, os que já contemplam a glória do Senhor, a Igreja paciente ou purgante, a do purgatório, no sentido como acabamos de ver, o sentido de purificação, composta pelos que morreram na graça de Deus, mas que precisam da purificação de suas faltas e imperfeições para contemplar a Deus face a face. E temos ainda a terceira, a Igreja militante, nós que ainda estamos peregrinos neste mundo, lutando com as armas de Cristo na esperança de obtermos a coroa da fidelidade e da vitória, como todos os que nos precederam na eternidade. Agora vejamos um pouco da história de como a Igreja militante tem se preocupado com a Igreja paciente, aquela que necessita de purificação, em seu caminho para atingir a Igreja triunfante. O Santo Papa João Paulo II, no dia de finados, em 1997, disse na sua locução mariana, no Ângelus: a tradição da Igreja exortou-nos sempre a fazermos a oração pelos mortos. O fundamento da oração de sufrágio encontra-se na comunhão do corpo místico. Por conseguinte, recomenda a visita aos cemitérios, o adorno dos sepulcros e o sufrágio como testemunho de esperança confiante, apesar dos sofrimentos pela separação dos entes queridos. Foi proferido no dia 10/11 de 97. O Catecismo, por seu lado, ensina:
Reconhecendo cabalmente essa comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, a militante, desde os tempos primievos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, daquela Igreja ainda paciente, purgante no purgatório e aguardando a purificação. Está no Catecismo Católico 958. É interessante notar ainda nas Sagradas Escrituras o pedido que São Paulo faz ao Senhor para que este conceda a Onésimo encontrar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. Qual dia? O dia da sua Páscoa, da sua morte, do seu julgamento. Está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. São Paulo diz assim: o Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Trata-se de uma oração por um defunto. São Paulo já a fazia. No início do século III, encontramos nas atas do martírio de Santa Perpétua de Cartago, na África, onde a mártir aparece orando por seu irmão Dinócrate, o qual morrera jovem, ela pedia que lhe fosse transferido do lugar de padecimento em que se achava para um lugar de refrigério, de saciedade e de alegria. Finalmente, Santa Ágata viu Dinócrate de coração puro, revestido de bela túnica, a gozar de refrigério, saciedade e alegria, como uma criancinha que sai da água e se dispõe a brincar. Está na Paixão de Santa Perpétua. Nessa mesma época, Tertuliano, no ano 202, também de Cartago, atesta o uso de sufrágios na liturgia oficial da Igreja de Cartago, que era um dos principais centros do cristianismo no século III. Diz, por exemplo, que durante a morte e o sepultamento de um fiel, este fiel fora beneficiado com a oração do sacerdote na Igreja. Está na sua De Anima. Na primeira metade do século IV, o bispo Serapião de Tmuz, no Egito, compôs uma coletânea litúrgica onde se pode ver a intercessão pelos irmãos falecidos. Ele diz: por todos os defuntos pelos quais fazemos comemoração, assim oramos. Santifica essas almas, pois tu as conheces todas. Santifica todas aquelas que dormem no Senhor. Coloca-as em meio às santas potestades, aos anjos. Dá-lhes lugar e permanência em teu reino. E ainda, ele acrescenta: nós te suplicamos, pelo repouso da alma de teu servo ou de tua serva, dá paz a seu espírito em lugar verdejante e aprazível, e ressuscita o seu corpo no dia que determinaste. Testemunhos semelhantes aparecem ainda numa homilia de São João Crisóstomo, no século IV, e ele diz: se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, não duvidemos, pois, em socorrer aos que partiram e em oferecer as orações por ele. Está numa de suas homilias. E também o pedido feito por Santa Mônica ao seu filho Santo Agostinho, um pouco antes da Páscoa de Santa Mônica. Ela unicamente desejou que nos recordássemos dela diante do altar do Senhor. Está na grande obra de Santo Agostinho, As Confissões, quando da morte de Santa Mônica. E tanto São João Crisóstomo quanto Santo Agostinho ainda relatam que já no século IV havia uma fórmula especial para recordar os mortos que remontava à era dos apóstolos, a primitiva comunidade cristã, estamos falando do século I. Um ofício dos defuntos também já se encontrava em Roma no século VII, e naquele momento se recordava o falecido no 3º dia de sua morte, no 9º dia, no 40º e no ano. Os motivos dessas datas, segundo Eustrato, o monge grego do século VI, deve-se ao fato de que o povo hebreu guardou luto por Moisés por 40 dias. Jesus ressuscitou no 3º.
apareceu aos apóstolos após o 8º e subiu aos céus no 40º. E é justamente no início do século VII que o Papa São Gregório Magno, mais especificamente em 610, instituiu o costume das, desde então, chamadas missas gregorianas, ou seja, a oração pelas intenções de um falecido durante 30 dias. Após o sacramentário gregoriano, feito por São Gregório Magno, e o missal romano, por São Pio V, as celebrações passaram a ser no 7º dia, recordando o descanso sabático, e no 30º dia, pelas já então famosas missas gregorianas. Nos séculos seguintes, em algumas dioceses, foram estabelecidas datas para a celebração de todos os fiéis defuntos, como, por exemplo, em Sevilha, no dia após o Pentecostes, em Arles, após a Epifania, ou em Milano, no dia 26 de novembro. Mas foi apenas no século X, especificamente em 998, que Santo Odilão, abade de Cluny, estabeleceu a comemoração de todos os fiéis defuntos para todos os mosteiros de sua congregação beneditina no dia 2 de novembro. Dessa maneira, e há uma grande lógica e conexão, no dia 1º de novembro celebra-se o dia de todos os santos, ou seja, o dia da comunhão dos santos, conhecidos ou não, mesmo aqueles anônimos. E no dia 2, o dia de todos os fiéis defuntos, o dia daqueles que eventualmente precisarão das nossas orações e da intercessão de todos os santos. Daí por diante, essa celebração foi se estendendo por todo o mundo cristão, até ser formalmente universalizada pelo Papa São Pio V, como já mencionei, no Missal Romano. No período da Reforma, os nossos irmãos separados negaram o conceito do purgatório e negaram, com justo motivo, os abusos em forma de dinheiro para comprar indulgências e celebrar missas pelos defuntos. Por isso, no movimento da Contra-Reforma e no Concílio de Trento, o que houve? Denunciaram-se e rejeitaram-se esses mesmos abusos que os nossos irmãos reformados, mas manteve-se a tradição apostólica do início da comunidade cristã da comunhão dos santos, como fonte de graças e de intercessão para os defuntos. Tradição essa que nos veio já do judaísmo, como vimos, dos judeus que aceitavam a ressurreição, como os macabeus e os saduceus. No século XVI surgem ainda as primeiras confrarias ou irmandades das almas ou da boa morte. E no século XVIII, com os dominicanos de Valência, surge o costume e depois a faculdade de se celebrar 3 missas naquele dia, uma com uma intenção geral, uma pelo Papa e outra com uma intenção pessoal. Assim, acreditando na comunhão dos santos, a Igreja, desde sempre e continua ainda hoje, a fazer a oração pelos mortos. Depois das bases bíblicas e depois desse relato histórico, espero não tê-los cansado, mas é interessante ver esse desenvolvimento, como ele não surge do nada, ficam algumas questões pastorais que devemos talvez recordar e enfrentar no dia de hoje. Todo o nosso respeito e tradição na celebração dos falecidos, como vimos, remonta à época apostólica, inclusive o velório, como uma maneira de dizer adeus, até logo, mas também destinar a Deus o nosso ente querido. Mas eu gostaria de recordar a importância de, antes do falecimento propriamente dito, de oferecer-se sempre o conforto da unção dos enfermos àqueles que têm fé. Isso ajuda muitíssimo, seja nessa passagem que é a Páscoa, seja na cura que todos nós desejamos, caso seja a vontade de Deus. Por outro lado, sempre me perguntam, e cada vez mais, a cremação, sim, é aceita pela Igreja Católica e possui um ritual próprio atualmente, mas as cinzas, atenção, devem ser conservadas num lugar apropriado, numa cripta ou numa capela, e não devem ser dispersadas na natureza, no mar
ou simplesmente ficarem em casa. Nós temos que ter todo o respeito pelos nossos falecidos e devem permanecer num lugar sagrado, a eles dedicado. As pessoas também que recentemente tiveram muitas perdas em entes queridos por vários motivos, mas especialmente pelo Covid, ou que tenham passado por partidas inesperadas, também queria recordar-lhes 3 tentações que nas mortes recentes soem nos atormentar. A primeira armadilha é a armadilha do porquê. Por que tal pessoa faleceu desta maneira? O porquê agora? E tantos outros porquês, para os quais nós não temos respostas e aos quais somente na eternidade nós os compreenderemos. A segunda armadilha é a armadilha do si no passado. Puxa vida, se isto tivesse ocorrido, se ele tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isto. Ou então a armadilha do si no futuro. Puxa, não poderei mais celebrar isto, não poderei mais planejar aquilo, e as minhas expectativas com relação a ele. E tantos sis, mas o si não faz história e não muda o que ocorreu, torturando-nos com a sua falta de sentido. E o futuro não vem, entristecendo o presente pela não aceitação de um doloroso passado. E por fim, a terceira armadilha, que é a desesperança. Como consequência dos porquês sem resposta e dos ses irreais, perdemos a esperança de viver e o próprio sentido de nossas vidas. Já não vivemos, mas tentamos sobreviver, lutando contra uma dor que, por sua vez, pode nos matar em vida. Recordemos, todos nós, vivos ou já a caminho da vida eterna, temos uma história de salvação. Confiamos em Deus, que cada um de nós possa recorrê-la. Alguns já recorreram, nós ainda estamos recorrendo, mas a história, quer dizer, passa, e a salvação é o seu objetivo. Tudo aquilo que acontece, Deus transforma para o nosso bem. O mal em bem, o nosso mal no nosso bem e no seu bem. Essa é a nossa fé. E lembremos-nos ainda que os nossos entes queridos que já nos precederam na eternidade não gostariam que nós caíssemos nessas 3 tentações. Saudades deles, sim, e muitas. Seria estranho se não estivéssemos. Saudade, sim, mas tristeza não. Eles estão com Deus de quem eles vieram. Há lugar melhor? Eu não desejaria estar lá? Eu tenho saudades de Deus também. Tenho saudades do meu Criador e de encontrá-lo face a face. Mas até lá, eu estou na igreja militante, lutando por Deus aqui na terra e por todos nós que aqui estamos. Então, saudades sim e muitas, repito, mas tristeza não. Porque a saudade é o amor que fica, que tem um nome muito concreto e que nos dá um sentido ainda nesta nossa vida. E também é importante recordar que nós nascemos para a morte, mas morremos para a vida, e que todos estamos a caminho da vida eterna, seja na igreja militante, na paciente ou purgante, que está em purificação, ou, por fim, na triunfante. E por isso hoje, e não apenas hoje, mas sempre, celebremos o dom da vida terrena e a esperança da vida eterna dos nossos entes queridos. E quando tivermos dúvidas e alguma tristeza vier, lembremos-nos como Hebreus 11, o capítulo que fala do testemunho de fé exemplar dos nossos antepassados. E coloquemos no lugar de cada um deles. Abraão fez isso, Davi fez aquilo, Salomão fez o outro, meu pai fez isso, minha esposa fez aquilo, meu filho fez tal coisa, e eu? O que eu devo fazer? Eles estão vivos em Deus e nós também viveremos com eles em Deus. Nós cremos na comunhão dos santos e na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E afinal, eu lhes pergunto, nós comemoramos os mortos ou os realmente vivos? Viva a vida eterna. Um abraço virtual, a minha bênção
e um occhialino. Dom Geraldo Gonzalez e Lima, Badia Primaziale Sant'Anselmo, 25 de outubro de 2020, Roma.